Ontem, no almoço, você aqueceu uma sopa em um recipiente de plástico no micro-ondas. Se sim, você acabou de ingerir uma colher de hormônios ambientais. De acordo com um anúncio da Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio, o uso incorreto do micro-ondas aumenta o risco de câncer em 2,3 vezes. E se o recipiente de plástico que você acabou de colocar estivesse liberando substâncias cancerígenas? Todos os anos, 1.500 idosos procuram o pronto-socorro devido a acidentes com micro-ondas, e metade desses casos foi simplesmente devido ao uso de recipientes inadequados. Ovos, macarrão instantâneo em copo, recipientes plásticos herméticos. Essas coisas que você coloca no micro-ondas todos os dias, sem pensar, estão lentamente adoecendo sua família. Mas não se preocupe. Se você evitar apenas as 7 coisas que vou lhe dizer agora, poderá proteger a saúde de toda a sua família por apenas alguns trocados. Aqueles que assistirem até o fim se tornarão pessoas completamente diferentes diante do micro-ondas a partir de hoje. Às 6 horas da manhã, o zumbido vindo da cozinha. Esse som familiar do micro-ondas começa o dia novamente. Uma tigela de arroz frio que sobrou de ontem, um pedaço de pão, um prato de comida que sobrou em um recipiente de plástico. Apenas 30 segundos e um café da manhã quente está pronto. Essa é a conveniência da vida diária. Mas e se, neste exato momento, o botão que você pressiona sem pensar estiver corroendo lentamente a saúde de sua família? Entre esses momentos, os mais lamentáveis eram as expressões de perplexidade dos cuidadores que diziam: "Eu apenas aqueci no micro-ondas." De acordo com as estatísticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em cada 3 acidentes por queimadura em casa está relacionado a eletrodomésticos, e mais da metade deles ocorre durante o uso do micro-ondas. O mais chocante é que 80% desses acidentes acontecem com idosos com mais de 60 anos. O problema não é a máquina. Há um perigo oculto em nossos hábitos culinários que consideramos tão naturais. O micro-ondas não aquece a comida, mas sim cria calor vibrando as moléculas de água. 2.450 bilhões de vezes por segundo, essa vibração intensa, quando encontra certos alimentos, pode causar não apenas a destruição de nutrientes, mas também a formação de substâncias cancerígenas e até explosões. Há um resultado de pesquisa chocante publicado pela equipe de pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio. A exposição a hormônios ambientais em lares que usavam o micro-ondas incorretamente era mais de 3 vezes maior do que em lares comuns. O mais surpreendente é que quando esses hormônios se acumulam em nosso corpo, eles aumentam significativamente o risco de diabetes, hipertensão e demência. A conveniência que usamos sem pensar todos os dias era, na verdade, uma bomba relógio que corroía lentamente a saúde de toda a família. Se você se lembrar apenas das 7 coisas que vou lhe dizer agora, poderá proteger a sua saúde e a da sua família. Não é um conhecimento grandioso, basta uma pausa de 3 segundos e um breve momento de reflexão. Ao final deste vídeo, você será uma pessoa completamente diferente diante do micro-ondas. E este será o primeiro passo para proteger a sua saúde por 100 anos. Você já colocou um copo de macarrão instantâneo diretamente no micro-ondas? E já aqueceu alimentos em recipientes plásticos herméticos? Provavelmente a maioria de vocês já fez isso. Eu também fiz. Mas depois de ler um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, joguei fora todos os recipientes de plástico da minha casa. Vou explicar o motivo agora. Quando o plástico é aquecido, ele libera um hormônio ambiental chamado bisfenol A. Você sabe o quão sutil essa substância feita de 1/1000 de grama pode perturbar o sistema hormonal do nosso corpo? É ainda mais fatal, especialmente após os 60 anos, quando o equilíbrio hormonal é mais propenso a ser desequilibrado. De acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, pessoas expostas continuamente a essa substância tiveram um risco de câncer de próstata 2,3 vezes maior e de câncer de mama 1,8 vezes maior. Mais assustador ainda são os recipientes de isopor. Copos de macarrão instantâneo, recipientes de arroz instantâneo, recipientes de marmita descartável. Quando você os coloca no micro-ondas, eles liberam uma substância chamada de estireno. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos já classificou o estireno como uma substância possivelmente cancerígena há 20 anos. No entanto, ainda estamos ingerindo esse veneno todos os dias. Então, o filme plástico está tudo bem, certo?
Não, o filme plástico também não está. Especialmente quando você cobre alimentos gordurosos com filme plástico e os coloca no micro-ondas, um plastificante chamado eftalato se infiltra na comida. Essa substância causa a diminuição da contagem de espermatozoides, infertilidade e puberdade precoce em crianças. De acordo com uma pesquisa da equipe do Hospital de Osaka, essa substância foi detectada em mais de 90% dos adultos. Então, qual é a alternativa? A resposta é surpreendentemente simples e barata. Um recipiente de vidro refratário é suficiente. Você pode comprá-lo em um grande supermercado por 5.000 wons. Com este pequeno investimento, você pode reduzir 80% da exposição a hormônios ambientais ao longo da vida. Louças de cerâmica também são boas, e louças de vidro também são aceitáveis. Esses são os recipientes mais seguros. Lembre-se, este veneno não o machucará hoje, mas daqui a 10, 20 anos, ele adoecerá você e sua família. É por isso que o veneno invisível é mais assustador. Você já viu uma avó preparando a fórmula para o neto? Aquelas mãos cheias de amor podem às vezes ser um perigo para a criança. Eu testemunhei inúmeros acidentes de queimadura em bebês e crianças pequenas. Mais da metade deles foram causados por leite ou fórmula aquecidos no micro-ondas. O micro-ondas não aquece a comida uniformemente. A parte externa pode estar morna, mas a parte interna pode ter pontos ferventes. Isso é chamado de ponto quente. É o principal culpado por queimaduras no céu da boca das crianças. Dados do Serviço Nacional de Seguro de Saúde mostram que mais de 100 bebês e crianças pequenas procuram o pronto-socorro todos os anos devido a queimaduras de alimentos. Muitos deles estão relacionados ao micro-ondas. Mais grave ainda é a destruição de nutrientes. O leite materno e a fórmula contêm um componente precioso chamado imunoglobulina. É uma substância-chave que fortalece a imunidade do bebê. No entanto, quando aquecido no micro-ondas, 90% desse componente é destruído. A vitamina C desaparece em 70% e as vitaminas do complexo B em 60%. A refeição nutritiva preparada com amor se torna água sem nutrientes. A Academia Americana de Pediatria já recomenda há 20 anos: nunca coloque leite materno ou fórmula no micro-ondas. Então, o que devemos fazer? A resposta está no método que nossas mães usavam. O método de banho-maria, onde a mamadeira é colocada em água quente. Leva um pouco mais de tempo, mas os nutrientes são preservados e a temperatura é uniforme. Aqui está uma solução de 3.000 wons. Um termômetro simples vendido no mercado é suficiente. A temperatura ideal do leite é de 37 graus Celsius, semelhante à temperatura corporal. Basta pingar algumas gotas no pulso e, se não estiver quente, está bom. Essa simples verificação protege a criança de queimaduras. Ovos também são perigosos. Se você colocar ovos no micro-ondas, eles explodem. Corre porque a água na gema se expande instantaneamente. No ano passado, em uma casa em Seul, um avô estava aquecendo ovos para o lanche do neto, quando ocorreu uma explosão. A gema quente espirrou no rosto dele, causando queimaduras. Ovos nunca devem ser colocados no micro-ondas. O mesmo vale para papinhas. Alimentos em pedaços, como batata doce, batata e cenoura, podem explodir devido ao vapor preso dentro. Certifique-se de cortá-los em pedaços pequenos ou fazer furos com um garfo. Depois de aquecer, você deve sempre mexer com uma colher para uniformizar a temperatura. Esse pequeno hábito se torna um escudo que protege nossos filhos e netos. Esta é uma história que pais e avós não podem ignorar. Comece a praticar a partir de hoje. Arroz e carne que comemos todos os dias, como eles mudam quando encontram o micro-ondas. Chocantemente, os alimentos que comemos com mais frequência estavam lentamente prejudicando nosso corpo. Agora vou lhe contar a verdade incômoda. Primeiro, vamos falar sobre o arroz frio. Quando o arroz é cozido e deixado em temperatura ambiente, uma bactéria chamada Bacillus cereus cresce. Essa bactéria forma esporos que não são mortos pelo aquecimento desigual do micro-ondas. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentos, 20% das intoxicações alimentares deverão por esta bactéria. Vômitos e diarreia são básicos e podem ser fatais para idosos e pessoas com saúde frágil. Mais surpreendente ainda são as carnes processadas: presunto, salsicha, bacon. Quando essas carnes processadas são aquecidas no micro-ondas, uma substância cancerígena chamada nitrosamina é formada. A Organização Mundial da Saúde classificou as carnes processadas como carcinógenos de grupo 1, o mesmo nível do tabaco. No entanto, estamos aumentando ainda mais
as substâncias cancerígenas oxalas no micro-ondas. Frango também é perigoso. Nunca cozinhe frango cru no micro-ondas. Embora a parte externa possa parecer cozida, a parte interna geralmente está crua. As bactérias Salmonella e Campylobacter permanecem vivas. As estatísticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que 30% das intoxicações alimentares bacterianas no país são causadas por frango mal cozido. Especialmente para idosos com imunidade enfraquecida, pode ser uma ameaça à vida. Alimentos gordurosos também são um problema. Pizza, frango frito, frituras. Quando esses alimentos são reaquecidos no micro-ondas, o colesterol é oxidado. De acordo com uma pesquisa do Hospital Universitário de Cell, pessoas com colesterol oxidado elevado têm um risco 2 vezes maior de doenças cardiovasculares. Então, o que devemos fazer? Para carnes processadas, ferver por 30 segundos em água fervente reduz o nitrito em 80%. Nunca cozinhe frango no micro-ondas e reaqueça o frango restante em uma fritadeira de ar ou forno por 5 minutos. Vou lhe dar a dica mais importante: use sacos com zíper, que são comuns ao nosso redor. Divida a comida em porções individuais, congele e na hora de comer, coloque o saco inteiro em água quente. É mais seguro que o micro-ondas e os nutrientes são preservados. O fato de que os alimentos que comemos com mais frequência estão nos adoecendo lentamente, não deveríamos mudar isso a partir de hoje? Vou resumir as 7 coisas que mencionei até agora: recipientes de plástico, recipientes de isopor, filme plástico, ovos, leite materno e fórmula, carnes processadas e frango cru. Estes nunca devem ser colocados no micro-ondas. Mas há algo mais importante do que memorizar esta lista. É a reflexão de 3 segundos. De acordo com uma pesquisa sobre o comportamento de saúde da população idosa do Instituto Nacional de Estatística, apenas o hábito de parar e pensar reduziu os acidentes domésticos em 42%. Uma pausa de 3 segundos determina sua saúde por 10 anos. A saúde não começa com coisas grandiosas. Começa com pequenas mudanças de hábito. O micro-ondas não tem culpa. O problema somos nós que não conhecemos os riscos. Mas agora você sabe. O que é perigoso, como evitar, e o que usar como alternativa. Esse conhecimento, um escudo, protegerá você e sua família. Há uma verdade simples: prevenir uma doença é 100 vezes mais fácil do que curá-la. O conhecimento que você adquiriu hoje não é apenas informação. É uma oportunidade de mudar o futuro de sua família. Por favor, assista a este vídeo com sua família e compartilhe-o com seus amigos. Seu pequeno compartilhamento pode proteger a saúde de alguém. Por fim, uma recomendação. Cole um bilhete no micro-ondas com a frase 3 segundos de reflexão. Aquele pequeno pedaço de papel o fará pensar na saúde todos os dias. A partir de hoje, apenas 3 segundos, isso se tornará seu hábito para 100 anos de vida. Uma velhice saudável não vem de exercícios grandiosos ou suplementos caros. Começa com pequenas atenções e cuidados diários. Se este vídeo foi útil, por favor, curta e se inscreva. Entregarei informações práticas para proteger a saúde dos idosos todas as semanas. Tenha um dia saudável e feliz hoje também. Desejo a você 100 anos de vida saudável.